Domingo, 6 de outubro, primavera com cara de outono. É um dia assim meio enfarrado. Começou bem, né? Começou com o sol brilhando, brilhou até agora há pouco, agora começou a ficar nublado e parece que a semana vai ser uma semana mais fria e mais chuvosa, né? Aproveito aqui para mandar um abraço especial a alguns seguidores, como o Jorge, lá do Tavolino, onde eu encontrei também o juiz e desembargador aposentado Fleury e a sua mulher Maria das Graças. Tivemos uma conversa muito interessante sobre a opinião que ele tem sobre os colegas dele que estão no Supremo. E olha, as opiniões dele parecem muito com as minhas, viu? Não são muito boas, não. Bom, também as nossas opiniões não favorecem nem a Folha de São Paulo, nem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deu uma entrevista à Folha, na qual ele disse que acha que o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, tenta, como sempre, a estratégia permanente dele, a estratégia de um pouco de pressão, de tentar acuar as instituições democráticas neste país. Ponto. O Botafogo é o apelido dele, o codinome dele, na lista da propina da Odebrecht. O Botafogo, filho de César Maia, que também está na lista de propinas da Odebrecht. Escute aqui, o ministro Sérgio Moro tem uma história. Tem uma história de ter introduzido no Brasil um direito limpo, probo, que coloca maganão da política e do empresariado na cadeia por roubar o Estado. Só isso que ele tem. Até agora, nada foi provado contra ele, apesar da insistência com que diariamente o jornal Folha de São Paulo, a revista Veja e a Band News insistem com o conta-gotas de veneno de um bandido americano chamado Glenn Green, um bandido mesmo, ligado com a pornografia e sonegador de impostos em Nova York, citado erradamente como jornalista, e essa entrevista faz parte dessa campanha, assim como faz parte da campanha uma reportagem que a Folha deu ontem, com a pessoa que eu nem me lembro mais o nome, um absoluto Zé Ninguém, contestando os números do Ministério da Justiça, como se o Ministério da Justiça fosse uma entidade de fake news que estivesse a publicar um número impressionante como a diminuição em 7 mil mortes. Eu comemoro aqui 7 mil cadáveres a menos, 7 mil brasileiros vivos a mais nos 6 meses, né, no primeiro semestre deste ano, graças ao trabalho do ministro Moro no Ministério da Justiça. Agora, você imagina se esse trabalho consegue, o que esse trabalho consegue, caso as instituições democráticas de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, o Batoré, presidente do Senado, não boicotassem, não sabotassem da forma mais canalha, mais calhorda, o pacote anticrime do Moro. Eu tenho certeza que nós teríamos um plano, não uma solução, não um paraíso, mas uma redução muito boa do número de mortes, e cada morte que não acontece é uma conquista, é um passo adiante. E é isso, não é boicotar as instituições democráticas, nem pressionar. Por quê? Por exemplo, ele cita aqui um exemplo, o Botafogo acha que colocar a prisão em segunda instância em projeto de lei parece mais uma vontade de desgastar o parlamento do que uma vontade de aprovar o projeto. Isso do ponto de vista da lógica, é de uma burrice digna daquele idiota que preside a Câmara. Por quê? O Congresso vota, se quiser, o projeto de segunda da condena, o início do cumprimento de pena após a condenação em segunda instância. O Congresso não quiser, não vota. O ministro não está forçando a barra em nada. O ministro apenas conta com o apoio da população. E o Congresso, que se diz representante, que se diz uma instituição democrática, representante da sociedade, da cidadania, o Congresso tinha mais era aqui ouvir o clamor popular, porque o Congresso não é legítimo, a Câmara de Deputados não é legítima, é uma eleição por proporcionalidade, por legenda.
e hoje o poder lá, pelo senhor Rodrigo Maia, assim como pelo senhor Batoré lá no Senado, é exercido com o colégio de líderes, de uma forma ditatorial, que não houve o plenário. São bancadas inúmeras, miríades de bancadas de ínfimos números de deputados que se reúnem com o presidente da Câmara e do Senado e fazem o que querem. A questão do cumprimento da pena depois de segunda instância, eu quero dizer o seguinte: você que está acostumado a ver o noticiário, a acompanhar filme e tal, nos países civilizados, as penas começam a ser cumpridas na primeira instância. Eu estou cansado de ver filme de julgamento que o cara sai preso do julgamento, lá nos Estados Unidos, berço da civilização e grande esteio da civilização democrática ocidental. A segunda instância foi uma tentativa de reduzir a jabuticaba azeda e podre, que era a tal da... você só começar a cumprir pena nas calendas gregas, quando passasse pelo chamado trânsito em julgado, recorresse a todas as instâncias até chegar ou à morte ou à prescrição total da pena. Isso aí é combatido pelos ministros do Supremo que têm negócios com advogados granfinos que estão ricos, e muitos dos clientes deles são da Lava Jato, são clientes que fizeram sua fortuna roubando o nosso dinheiro, e por isso que estão aí desesperados atrás de acabar com a condenação em segunda instância, que é uma obsessão do Dias Toffoli, do Ricardo Lewandowski, do Marco Aurélio Mello, e também do Gilmar Mendes, que mudou de opinião, virou da água para o vinho, no dia em que os primeiros tucanos começaram a ser presos por corrupção na Lava Jato, né? Sendo aí seguido pelos sequazes na imprensa, né? Pois bem, o Rodrigo Maia, sempre, é claro, acolitado pela Folha de São Paulo, lembrou, né, que em 2016, na votação das 10 medidas contra a corrupção, feitas pela Força Tarefa da Lava Jato, o Congresso não aprovou a proposta. Sim, e se ele lembrou, ele sabe que o Congresso aprova se quiser. O Moro não está pressionando nada nem ninguém à força. Olha, eu vou condenar vocês. Não, eles estão sendo pressionados pelo próprio currículo, aliás, pela capivara, pela folha corrida deles, inclusive o Batoré, ele, e o padrinho deles, que é o Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Esse padrinho, na verdade, parece que estava sendo o padrinho de casamento, né? O Bolsonaro, com aquela mania que ele tem de fazer metáforas afetivas na política, já disse que estava para casar, né? Quase casa com o Rodrigo Maia. Eu, pessoalmente, tenho nada, não é machismo, eu acho isso de um profundo mau gosto. Quer dizer, alguém que fosse chegado ao Bolsonaro podia dar um toque para ele. Para de fazer esse tipo de comparação de mau gosto. Namoro, noivado, casamento, não mistura uma coisa tão linda como é o amor entre pessoas com uma coisa suja que é a negociação política, principalmente quando eles têm um acordão, né? Aquele acordão que reúne os presidentes dos três poderes, os 4 presidentes dos 3 poderes. Batoré, Botafogo, Bolsonaro e o melhor amigo do meu pai, que é o presidente do Supremo, Dias Toffoli, né? Pois bem, eu só quero lembrar a esses detratores da Lava Jato, entre os quais o Botafogo, né, que as empresas que firmaram um acordo de leniência a partir de dezembro de 2014, na esteira das operações de combate à corrupção, segundo o jornal O Globo está publicando, pagarão multas que somadas chegam a cerca de 25 bilhões de reais. Por aí você tem ideia do tamanho que foi o roubo, que está, eu insisto, registrado, o tamanho está registrado na delação do Palocci, que você pode achar tanto no blog do Fausto, no Estadão, quanto na revista Cruzoé, do site O Antagonista. É muito pouco pelo que eles roubaram, mas é mais dinheiro. Por exemplo, o Globo fez uma comparação interessante. Esse valor é maior do que todo o orçamento do Ministério da Infraestrutura esse ano, que está na casa de 18 bilhões e 700 milhões. Com esse dinheiro seria possível comprar 131 mil ambulâncias, de acordo com os dados do Ministério da Saúde,
reproduzidos pelo Globo. Aliás, por falar em mau gosto do Bolsonaro nesses encontros dele com a imprensa, né? Neste sábado, ontem, né? Ao conversar com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro foi questionado por um ciclista a respeito de Fabrício de Queiroz. E o Queiroz? Perguntou o ciclista. Tá com a sua mãe, respondeu o Bolsonaro. Coisa de muito mau gosto. O cara podia ter evitado a pergunta e ele, principalmente, evitado essa resposta grosseira, né? Esse péssimo exemplo. Eu só quero lembrar que o questionamento é perfeito. Não apenas em relação ao Fabrício Queiroz, mas também em relação ao Marcelo Álvaro Antônio, em que o nome do próprio Jair Bolsonaro já apareceu no inquérito do Ministério Público e na documentação da Polícia Federal, e só isso pode explicar um cara que não tem poder nenhum, que não é nada, é um zero à esquerda na política brasileira, está ficando no Ministério, apesar de todas as evidências, apesar não apenas do indiciamento pela Polícia Federal, que eu comentei aqui, mas também com a denúncia do Ministério Público, o que já envolve duas entidades de combate à corrupção. Pois é isso aí. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.